Bem, nosso tema de hoje, bem-aventuranças. Primeiramente, por que esse tema ele é muito especial? Eu lembro quando Jesus citou assim uma vez, né? Eu desejei ardentemente estar convosco nesta hora. Era uma ceia que eles fariam. E, de certo modo, esse tema das bem-aventuranças, ele é infinito, é inesgotável, você me presta o telefone só um minutinho? Vou passar, tá, Demóstenes? É inesgotável e, ao mesmo tempo, ele é central na questão cristã e suficiente para... Isso aqui que estou falando paralelamente não é desconsideração com o grupo, não, tá? É porque eu estou enviando um convite de um amigo que eu deixei de avisar para o estudo, é de outro estado, e em vez de mandar para o nosso amigo Demóstenes, eu acabo de enviar a ele mesmo, ao Adriano, tá? Resolvido. Tá certo. Tá? Então vamos. Nós já falamos uma vez, mas vamos relembrar. Nós temos a literatura mundial. Nos livros do mundo inteiro, nós temos os tipos de poesia, de familiares, de livros didáticos, nós temos aqui tanto de livros. Dentro desses livros, nós temos o universo dos livros religiosos. Dentre os livros religiosos, nós temos o do tronco do cristianismo. Dentre esses livros, nós temos o central, que é a Bíblia. Dentro da Bíblia, é como se nós fôssemos fazendo um zoom, nos aproximando. Nós temos o Antigo e o Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, mais as cartas dos Pedro, Paulo, Tiago e o Apocalipse. Se nós aprofundarmos mais a nossa visão, nós chegaremos ao Evangelho. Nos Evangelhos, nós encontraremos o Sermão da Montanha. Gandhi, que era formado em Direito na Inglaterra e que opta pelo seu país de nascimento, a Índia, quando conheceu o Evangelho, se afinou perfeitamente com os ensinamentos e o testemunho de Jesus e concluiu, depois de conhecer o Evangelho, que se poderiam perder todos os livros do mundo. Se não se perdesse o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Ele quis dizer, é tudo supérfluo em comparação com o Sermão da Montanha. Dentro do Sermão da Montanha, nós temos como se fossem assim, pílulas, né, homeopáticas, nós temos as pílulas essenciais que estão contidas nas bem-aventuranças. São umas 9, talvez 7, depende do modo como elas forem enumeradas. Eu considerei 7 aqui num sentido. Elas, ao mesmo tempo que elas são normas celestiais, elas são capazes de regenerar o nosso planeta e a nossa humanidade absolutamente. Elas são suficientes para nos depurar, para nos purificar, de tal maneira que não haverá maldade em nós. O Sermão da Montanha, até algumas pessoas dizem assim, não aconteceu esse Sermão do Monte. Foi uma didática usada pelos apóstolos para que os principais e mais profundos ensinamentos de Jesus, com testemunhos que ele já tinha dado, mas os ensinamentos principais foram reunidos e acharam por bem dar um título para essa redação principal, o Sermão da Montanha. Então, Mateus, a partir do capítulo 5, né, ele tem o Sermão do Monte. Agora, ao que parece, aconteceu sim, porque diziam que os últimos ouviam como se fossem os primeiros, em línguas próprias, e tanto deve ter havido que um dos discípulos, um dos evangelistas, registrou assim, quando Jesus anunciou o Sermão do Monte, alguns diziam assim, muitas pessoas começaram a abandonar a palestra e disseram assim, é duro esse discurso, quem o pode ouvir?
E muitos já não andavam com ele. Aí que ele pergunta aos que ficaram, aos remanescentes, né? E vocês não vão? E Pedro, como sempre o primeiro, né, o impulsivo Pedro diz assim: e para onde, Senhor? A quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, o que estamos dizendo é que o Evangelho, o Sermão do Monte, tem tudo de que mais profundamente precisamos. E as bem-aventuranças são a síntese, o resumo deste sentido, o Sermão do Monte do amor divino. Faremos um percurso, tá? Desta vez é um estudo mais leve, de uma didática mais singela, mas principal. Então, nós nem vamos assim, eu vou fazer uma citação pouquíssima, né? Antigo Testamento, porque é o objetivo hoje, nós compreendemos a importância delas. Pois bem, primeiramente, eu coloquei assim as colunas, tá? Qual tipo de imperfeição que está sendo confrontada naquele pequeniníssimo ensinamento? Qual é o efeito que decorre dessa imperfeição? O antídoto que é proposto? Qual bem-aventurança que trata disto? E qual é a consequência desta bem-aventurança? Comecemos pela primeira imperfeição. Já vou mexer com o padrão mental nosso, com a nossa sintonia, tá? A injustiça. Porque a nossa história terrena, ela é muito relacionada à dominação. E a dominação se dá pela brutalidade, pela força, por ter meios que os outros não têm, por ter conhecimento que os outros não detêm, por estar num lugar que é privilegiado em relação a outras pessoas. Então, a injustiça, né, apresenta que este mundo, quando Jesus diz, meu reino ainda não é deste mundo, ele está dizendo que a Terra, ela tem uma organização que nos deixa um pouco inconformados quando nós estamos prejudicados, lesados, subordinados, subjugados, escravizados. Deu para entender, né? Bem, e a injustiça, ela faz o quê? Ela é como se fosse um ambiente assim inflamável, né? Um campo minado. Porque acontece muito de esse inconformismo se alastrar e se intensificar e gerar revoltas, rebeliões, guerrilhas, golpes. Esse tipo de injustiça faz nós pensarmos assim, eu tenho vontade eu queria que esse mundo fosse mais justo, eu queria que fosse feito mais justiça, eu queria que... prazer e abraço, meu amigo Adriano. Desculpe a demora de enviar o convite, tá? Então, a injustiça, ela coloca em nós como se fosse assim, um espinho, um incômodo, sabe? Uma perturbação. Se nós não soubermos tratar dela, é como se ela nos mordesse, é como se ela nos queimasse, é como se ela nos espetasse, é como se ela nos constrangesse, nos asfixiasse. Olha só quanta questão terrível que a injustiça pode fazer. E aí, se nós formos rever, né, pegar os exemplos possíveis, é o que eu falei, só uma vez eu acredito que falaremos hoje no Antigo Testamento. Os hebreus tinham isso, quando eles se inconformavam, quando se revoltavam, às vezes, contra a liderança de Moisés. Foi assim que Moisés, né, se indignou com o maltrato dos egípcios em relação aos hebreus, inclusive matou um soldado egípcio, né, que estava agredindo um soldado hebreu. E quando nós ouvimos isso, nós temos uma tendência de justiça e nós já pensamos assim, mas ele fez certo. Mas ele fez bem. Tem que ser assim mesmo. Ele protegeu dele. Um bateu no outro, matou o outro. Gandhi diz que se nós ficarmos na base do olho por olho, como se falava no Antigo Testamento, e dente por dente, ele diz assim, olho por olho cegará o mundo.
Sabe quando a gente pega uma coisa, se a gente desmonta uma coisa, fala, vou desmontar isso aqui para consertar de novo, vou desmontar esse computador, porque esse teclado não está com mau contato, então eu vou tirar isso aqui e vou corrigir, vou apertar essa tecla, aí depois não encaixa de novo. Até jogo, já viu aqueles blocos lógicos? Aquilo é terrível, né? Em escola é assim, a gente usa os blocos lógicos e deixa para outra. Você já vai usar, vou deixar para você igual o peso de academia. Você vai usar, então você já fica. Por quê? Para não guardar o peso e para não guardar os blocos lógicos na caixa. Para eles caberem de novo na caixa, tem que ter uma inteligência espacial que é uma das milhares que eu não tenho. Então, às vezes nós montamos, não sabemos como montar. A questão da injustiça também é assim. Existe uma organização social com base numa série de informações de justiça divina, de karma de cada um, do que devemos passar, do que precisamos nos educar, dos aprendizados que detemos, e pela injustiça nós pensamos assim, não, nós vamos ter que refazer essa sociedade, vamos combinar. A união faz a força, a democracia, tudo, vamos fazer uma assembleia, vamos combinar. E às vezes o estado seguinte é pior do que o primeiro. E às vezes nós vamos ao poder pela nossa injustiça, ou se o meu sentimento está com injustiça, né? Se o meu sentimento é de injustiça, e com esse sentimento eu assumo, eu vou ao poder, a tendência é que eu leve meus defeitos comigo. E o meu reinado vai ficar parecido com as minhas imperfeições. Se eu não tenho mais virtude do que as pessoas que eu estou depondo, a tendência é de que eu faça isto ou coisa pior. Então, a injustiça ela precisa ser trabalhada, reformada, renovada, contraproposta, sugerida, aperfeiçoada e tal. Mas a nossa tendência é fazermos um levante, uma rebeldia. Então, aconteceu isso com os hebreus, com relação a Moisés, quando eles tiveram impaciência de esperar trazer a pedra lá de cima, do Monte Sinai lá, quando eles começaram a falar com Moisés, olha, não dá para ficar aqui, os egípcios estão nos oprimindo. Aí outra hora falava assim no deserto, quando você nos tirou de lá, você nos prejudicou, porque lá pelo menos nós tínhamos casa e comida, aqui nós não temos nem isso, nós estamos passando fome. Então, o sentimento de inconformismo, quando ele está em nós, vale para tudo. Nós nos achamos os mais prejudicados, o irmão menos querido, o familiar menos valorizado. Depois de tudo que eu investi no relacionamento, olha que cobrança absurda, né? Depois de tudo que eu passei com você, depois de tudo que eu suportei, quantas vezes eu te ajudei, quantas vezes eu te perdoei, tudo isso é discurso de injustiçado, sentimento injustiçado, e muitas vezes, se existisse a palavra, injustiçador, né? Porque ainda estou criando um impasse para a pessoa sobre um tempo passado, é difícil mais dar conta. E questões que não tem como medir. Pedro ficou um momento lá inconformado, desesperado, quando viu que iam prender Jesus, na mente dele rapidamente passou, parece assim, como prender Jesus, só faz o bem, é inocente, é bom, querem fazer o quê? Querem tirar Jesus de nós, aí ele, num ímpeto, ele tira a espada do soldado lá e corta a orelha do guarda. Ainda bem que ele era ruim disso, de luta, né? Senão ele teria matado o soldado lá. Mas como ele era ruim de pontaria, graças a Deus, ele falar que acertou só a orelha, né? Porque a orelha não é minha. Mas tudo bem, Jesus colou a orelha, presta a orelha dele, nem parece que você esteve comigo esse tempo todo, Pedro. Curou a orelha do guarda, o guarda deve ter ficado num drama, mas tudo bem. Aí, Jesus fala para Pedro assim, Pedro, embainha a tua espada, porque quem usa da espada perecerá pela espada. Então, Jesus está mostrando que esse caminho é possível. Foi esse caminho, por exemplo, que levou a achar que Judas Iscariotes, achar que Jesus tinha a missão messiânica de um Messias de fazer a organização da justiça, mas a justiça no entendimento era da justificação e justificação na ideia de Judas. Aí entra o nosso lado imperfeito, querendo se empoderar. Na ideia de Judas, Jesus estabeleceria o reinado judeu. A predominância do seu pensamento cultural, e aí é o pior, né? O castigo daqueles que eles tinham como inimigos, que tinham um passado de idolatria, de falsos deuses, de muitos deuses, de luxúria. Então, o coração de Judas confundiu o olhar de Judas para entender a mensagem de Jesus, e ele ficou assim, tipo aquela nota
desarmonizada em relação ao grupo apostólico. Mas por causa desse de justiça. Foi essa questão de justiça, por exemplo, confusa, que levou-se a considerar Barrabás um líder importante quando ele era um revoltoso, um líder revoltoso. Então, aí nós já temos os hebreus, aquele momento que impulso do irmão Pedro, amorosíssimo, de tanto amor é que ele ficou desorientado na hora. Judas, desse modo, e assim acontecem as guerrilhas, os levantes e tal. Estamos julgando a terra, não porque nós estamos na terra, porque merecemos e não somos melhores do que ninguém. Então estamos falando de nós mesmos. O que estamos dizendo é que às vezes nós resolvemos nos rebelar. Nós achamos tudo errado. A adolescência é muito assim. É um desafio muito grande nós termos olhos de serenidade. Então Jesus disse para nós agora um antídoto. Vamos entrar no tema sem pressa, tá? Minha amiga Magali sugeriu, não tenha pressa por causa do tema, dessa vez. Verdade. Vamos caminhando pelas bem-aventuranças, tá? Aí o antídoto que Jesus nos diz, olha só. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Isso é a mesma coisa de dizer para nós que, semelhantemente aos contos de fadas, seremos felizes para sempre. É a mesma coisa de confirmar o que de outro modo os hebreus criam, que o Deus é único, é justo, é poderoso, é misericordioso e tal. Mas Jesus dizendo que, mas como assim? Nós temos fome e sede de justiça, mas às vezes a gente não vê isso acontecendo no mundo, mas nós vemos acontecer na Terra Prometida. Nós veremos acontecer no mundo quando o mundo estiver evoluído a partir de nossa evolução coletiva. Que quando é de alguns, eles são perseguidos. É outra bem-aventurança que nós comentaremos daqui a um tempo. Então, Jesus está dizendo que seremos saciados. Já comentamos isso aqui. O apetite é um pouco diferente da fome. O apetite é tipo um desejo. A fome é uma coisa mais profunda, natural. Questão de palavras, tá? Assim como a sede, a gente pode tomar a sede água por dever, porque é necessário para não esquecer da água, para se hidratar, para ter quantidade necessária. Mas a sede, ela é um instinto muito natural. É quando o corpo, ele reclama, ele precisa da água. Então, essa fome, que é um pouco diferente do excesso, que é a necessidade, que é o lado natural da necessidade, né? E a sede, que é esse desejo, nem o desejo, né? Essa necessidade muito natural da água, ela é saciada. Jesus está dizendo para nós, então, que nós temos esse inconformismo, esse desespero, esse anseio, esse desejo de que o mundo seja melhor, de que as pessoas estejam bem, de que haja distribuição de renda, de que haja dignidade, que o poderoso seja complacente, que o mais humilhado seja considerado. E Jesus está dizendo que nós podemos crer. Que Jesus fala o que podemos crer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ele traz vida, traz esperança, mostra o caminho das coisas acontecerem, e ele é a verdade. Nós seremos saciados. Então Jesus está dizendo que impunidade não existe. E ao mesmo tempo nós cremos que a imperfeição é temporária. Então é só alegria, é só fortaleza. O nosso pessimismo, o nosso amargor, a nossa tristeza falam uma voz diferente da crença em Deus, da fé. Então Jesus pega e nos avisa mais duas coisas. Uma, a minha paz eu vos dou, não vou-la dou, como o mundo a dá. Porque se fosse igual a paz do mundo, gente, ela é passageira, ela é efêmera, ela é rápida, ela nos escapa. Mas Jesus, quando fala, a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, graças a Deus que é assim. Lembra que ele falou, quem tiver fome, sede de justiça, e para a sede ele não diz assim, que quem beber da água que ele der, uma água viva, nunca mais terá sede. Ele não diz assim, nessa realização, quando os discípulos nos perguntam para ele assim, eis que largamos tudo, casa, seguimos, o que receberemos no reino dos céus? E ele diz, em verdade eu vos digo,
Não há um dentre vocês que tenha deixado casa, pai, mãe, irmão, irmã, e que já não receba o 100 vezes mais já nesta vida. Então Jesus está dizendo, olha, quem realmente se desprendeu de alguma coisa por amor dele, entende, é recompensado e já entende que fez bem. Se vacila, porque ainda não tem uma fé muito consolidada, uma certeza que a fé confere, incondicional. Se nós bebermos dessa água que o Cristo dá, então nós estaremos dessedentados para sempre. Ou seja, nós vamos parar de ficar inconformados. Isso é doloroso, gente. Neste momento do mundo, e falo isso nós vamos falar isso aqui mais explicitamente na parte dos pacificadores, neste momento do mundo, nós não conseguimos só ter uma posição, nós temos uma contraposição. Estar num lado significa estar contra o outro lado. É muito difícil nós termos uma visão de pluralidade, de diversidade, de entender que esses coloridos enriquecem o mundo e de que todos eles são legítimos. E que todos eles têm faces divinas. É um espectro, um mosaico, não que a gente queira dar uma coisa bonita aos olhos de Deus e dos anjos. Mas nós, do nosso lado, nós ficamos numa questão do inconformismo, porque nós ficamos assim. O hebreu está certo. Quando a gente dizia samaritano, eu estava vendo lá que, lá na Samaria, não é? Quando dividiu o reino lá, né? O pessoal, lá em cima eles são idólatras, lá em cima eles fazem sacrifícios, lá em cima eles são permissivos, lá em cima eles são devassos, promíscuos, são as palavras esquisitas, mas as coisas complicadas, tá? O outro lado também achava isso do lado de cá, e é assim que funciona. Para quem acompanha esporte, sabe disso, que é assim, olha, a torcida deles é que começou, nós não fizemos nada, não foi para nos defender, nossa torcida é melhor, tem mais amor, é mais dedicada, na loucura terráquea, é que grita mais, são pessoas com cores diferentes, buscando um aperfeiçoamento numas fontes mais ou menos seguras, uns caminhos mais ou menos rápidos para a perfeição. Além de Jesus, diz, a minha paz eu vos dou, então, ele nos descedenta para sempre, nós já recebemos o cêntuplo, e ele nos deu uma água que nos sacia para sempre. É porque eu não vou beber mais água? Não. É porque essa água, ela nos planifica, ela nos dá certezas. De uma das certezas é de que não existe impunidade. Outra das certezas é de que este mundo está meio desarrumado, mas vai ficar mais lindo ainda. Ele já tem belezas como cartas de Deus, mas ele vai ficar mais lindo. Então, Jesus também nos diz o seguinte, agora olha só, o justo viverá da fé. Falando da injustiça, lembra? E de bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O justo, tem que ter essa conexão, viverá da fé. Ou seja, quando nós hesitarmos um pouco, fé, tivermos dúvida, a fé, já dissemos isso, não é pensamento racional. É importante ter a fé raciocinada, analisar as coisas de Deus, compreender a Deus, ótimo. Tem hora que nós vamos ver o que acontece no mundo e nós vamos ter dificuldade de falar, mas e agora? Como que explica isso? Está cheio disso hoje, né? Chamamos na filosofia de paradoxo. Aquilo que você não consegue muito explicar racionalmente, que tenta encontrar, é meio cubo mágico, né? Então, agora, eu fiz o cubo mágico aqui como se eu tivesse conseguido para mim virar uma daqui. Bem, o justo viverá da fé, se alimentará da fé, vida, fé viva. Significa que nós vamos vivendo com fé. É esse desafio, gente, não é de agora, não. Quem antes, sabe, no período lá, aqueles agricultores braçais que apostavam tudo numa fazenda, tem um conto de Monteiro Lobato que fala disso, a geada, né? Comprar um empréstimo bancário, quando ele plantou, ele ficou surtado e enlouqueceu, porque geou e queimou a plantação dele toda. Ele pegou uma tinta verde, tão desorientado que ele ficou, é simbólico, né, quando Monteiro Lobato escreve isso, ele pegou uma tinta verde e começou a pintar as persianas, depois que ele precisava para pintar de verde, ele pegou essa tinta verde e começou a pintar as plantas de verde, para ver se elas ficavam vivas de novo. Então, na época já tinha sofrimento, sofrimento de incêndio, de tsunami, de terremoto, estamos falando de
fenômenos da natureza. Nesta hora é a fé. Quando acontece uma enchente, uma chuva, e em Santa Catarina, pessoas que estavam numa mansão, estavam numa fila pedindo comida, é a fé que sustenta isso. Quando os cristãos estão sem Eliseu, sem Elias, sem os grandes obreiros miraculosos, os grandes prodígios, que eles acham que está na hora H, vai dar, vão se salvar, vai vir um carro de fogo e vai arrebatá-los, miríades de anjos vão chegar, as muralhas vão cair, vão descer forças do céu, e não acontece nada disso, e eles entram no Coliseu e são martirizados, eles viverão da fé. A minha paz vos dou, o justo viverá da fé. Bem-aventurança primeiro, então, os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Consequência, imperfeição e justiça, efeitos. Revolta, tá? Divisões. Antídoto é viver da fé. Crer que não existe impunidade e que este mundo se regenerará e que ele está em evolução. Bem-aventurança, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, consequência, seremos saciados. Segunda, bem-aventurança. Eu já sei que isso aqui vai levar mais dias. Magali falou, ela profetiza, né? Vamos lá. Impureza. A impureza significa que, vamos pegar assim, quando a gente fala assim, olha, mas isso aqui essa joia é verdadeira ou ela é falsificada? Esse produto é pirateado? Nossa dúvida. Impureza, quando nós falamos, nós já pensamos logo assim, as questões dos filmes com censura e sensualidade. Impureza é quando também nós temos um cristianismo, que quando Emmanuel fala assim que tem o cascalho, né? Você tem um pouco ali de preciosidade e tem o cascalho misturado. É quando o nosso cristianismo fica cheio de cascalho. É quando a nossa bondade é cheia de exigências e cheia de questão que tira o valor da preciosidade. Aquela gema preciosa, ela fica desvalorizada. O brilho dela, ela tem pureza em si? Tem. Ela tem valor importante? Tem. Ela é importantíssima? Tem. Ela eleva o nosso espírito e nos leva a plano superior? Leva, mas está em pureza. Depurarmos isso significa desbastar, dar polimento, dar uma forma tão digna, tão pura, tão preciosa, que ela não é confundível. Vale para as qualidades, vale para os nossos pensamentos, vale para as nossas emoções, para as nossas obras, né? Então, qual é o efeito decorrente da impureza? Alguns efeitos. Sedições. Imagina uma casa cedendo. Imagina vulnerabilidade. Imagina Jesus dizendo que a nossa casa é construída sobre a areia. Se fosse sobre a rocha, ela sustentaria, mas quando sobre a areia, ela cai, né? Desmorona. A impureza traz confusões. Aquilo que acontecia, fariseus e saduceus, aquelas discussões entre partidos, tem ou não tem mortalidade, considerar ou não o sábado, fazer ou não fazer a barba, cortar ou não cortar a barba, usar ou não vestes longas, pode ou não pode entrar no templo. Essa questão de doutrina que se mistura. Nós temos vários dias do movimento espírita cristão, tem vários, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Quanto mais evoluído, mais inspirado, mais depurado, vê as coisas com mais clareza. Capta os sons divinos com menos ruído. Gera confusão, gera promiscuidade. A promiscuidade não se trata apenas de sensualidade, mas também promiscuidade de misturas. É quando, por exemplo, eu considero assim, olha, aqui nós podemos nessa hora falar desse modo, mas quando chegar ali, vale tudo. Quando chegar na fala, é desse jeito. Quando chegar no meu serviço, a minha fome de justiça vai de qualquer maneira. Quando tiver uma oportunidade, um oportunismo, eu vou usar. Quando eu tiver que me avantajar desregradamente no trânsito, eu vou fazer. Quando se referir à fila, vai ser desse jeito, gente. É geral. Vários setores da Terra, se nós formos prestar atenção, nós temos verdadeiro profissionalismo, né? Supermercado, vocês já viram esse detalhe? A gente pega lá assim, ó, máximo 10 volumes, a gente conta tem 11, aí fala assim, só uma margem não é possível que o pessoal vai me barrar, né? E criamos um problema para quem está lá no caixa.
Aí fala assim, a fila está grande. Eu falo assim, eu vou pôr meu carrinho lá. Às vezes eu falo deslavadamente, eu vou pôr meu carrinho e vou sair para buscar as outras coisas para me adiantar. Outras vezes eu finjo para mim mesmo que eu esqueci. Eu começo a construir aí uma doença, né? Uma patologia mental. Que eu vou com o carrinho, esqueci de uma coisa. Eu já sabia que eu não tinha pego a coisa. Aí eu faço para mim mesmo de esquecido. Também tem. Às vezes o profissionalismo é virar, você fica para mim só um minutinho, e etc. Isso se torna recorrente. Depois eu passo a fazer isso sempre. Para a vaga de estacionamento, o que eu estou fazendo em relação a isso? Impureza. É quando eu começo a misturar tantos os princípios com tantas coisas que ele vai se desnaturando. Bem, então, o que nós fazemos para alcançar esse estado mais evoluído nessa área? Olha o que Tiago escreve para a nossa purificação. Voz de duplo ânimo, tá? Uma hora vai no fogo, outra hora vai na água. Aí Tiago escreve assim, voz de duplo ânimo, lavai as vossas mãos e alimpai os vossos corações. Lavar as mãos e limpar os corações. As mãos têm a ver com as nossas obras, e o coração com as nossas emoções, com as nossas memórias, com as nossas tradições, com os nossos valores. Limpar o coração é depurar a memória. Eu herdei umas coisas que poderiam parecer certas, mas que agora com novos valores eu posso ser até o evangelizador dos meus antepassados, dos meus pais, dos meus avós, aprender com meus filhos ou netos. A limpar os corações é limpar, inclusive, purificar a memória, respeitando a memória, mas purificando-a, porque cada vez mais nós vamos passar um prato, um alimento mais divino. E limpar as mãos. Tanto a inspiração do coração, da memória, dos valores, das culturas, das tradições, quanto das nossas obras. Então, coração e mãos limpas e olhos puros. Bem-aventurança que corresponde a essa? Bem-aventurados os puros de coração. Puros de memória, de olhar, passado, presente, futuro. Ver o bem em tudo. Entender que em tudo é Deus se manifestando. A voz de Deus nós achamos que vem aos ouvidos, né? E a voz de Deus vem dos fatos, vem das percepções. Ela vem da nossa intuição, do nosso despertar, de alguém que nos fala, uma circunstância que nos ensina. Mesmo do sofrimento. É difícil falar isso. Porque nós falamos isso e receamos sofrer mais. Mas Deus nos fala. Quem sofre muito não tem muita ilusão, não. Naquela hora, tudo que é assim supérfluo desaparece. Fica o sofrimento, a pessoa parece ser a dor. E a dor é a voz de Deus falando o tempo inteiro. Nós ficamos num estado profundo de alma, espírito encarnado, profundo de alma. Às vezes o tempo todo clamando, conversando com Deus, quanto não conversamos quando estamos bem. Quando estamos bem, o nosso coração, nós sabemos quando nós ficamos, gente. Será que tem café na garrafa? Será que a loja vai abrir amanhã? Será que tal loja já fechou? Vou consultar, vou pesquisar aquilo. Onde que eu deixei? É assim. Superficiais, acontece, é natural. Então Jesus disse, e qual é a recompensa dos puros de coração? Os puros de coração verão a Deus. Jesus já diz, olha, se os vossos olhos forem puros, todo o vosso corpo será luz. Os puros verão a Deus. Luz é que nos dá percepção das formas, das coisas. Então nós veremos as coisas tais quais são. Viver em espírito e em verdade. Os puros viverão em espírito, viverão em verdade, serão inspirados, serão proféticos, serão bons médiums, serão bons mediadores, serão bons veículos de caridade, serão bons espelhos, serão bons personificados. O Verbo se faz carne e habita entre nós. O Verbo, o Espírito, se fez carne e habitou entre nós. Missionários muitas vezes foram assim. Quando a gente fala de Emmanuel, de Chico Xavier, de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, de João Paulo II, desse atual Papa, de Gandhi, de vários, Francisco de Assis, de vários espíritos, tá? E muitíssimos da área protestante evangélica, tá, gente?
Isso é fundamental. A minha cultura, nesse sentido, dessa liderança é pequena. Mas os testemunhos dos companheiros que estão lá na África, missionários, que estão lá nos aglomerados, que estão entre tiroteios, fazendo o trabalho, pela crença fervorosa em Cristo, tá? Jejuando nas madrugadas. A fé deles também é profunda, não é melhor, não é pior. É tão natural, tão boa quanto as outras do bem. Terceira bem-aventurança. Qual é a imperfeição que traz a sua necessidade para ser curada? Porque tem outra. Quando Jesus vai chegar nas bem-aventuranças, antes ele já nos ensinou, já deu a matéria para fazer a prova. Lá nas injustiças, ele já tinha dito coisas como: dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É, como dizendo, meu reino ainda não é deste mundo, mas será. Na pureza e na impureza, Jesus é absoluto. Não preciso nem falar, porque isso ainda é difícil nós alcançarmos. Mas nas outras nós veremos exemplo bem claro. A imperfeição que ocasiona essa terceira bem-aventurança aqui na nossa lista, não necessariamente seja terceira no texto, né? É a beligerância. Beligerância é bélico. Bélico é guerra. Estado de guerra. No mundo nós temos um estado de guerra. Nós percebemos o que é diferente de nós como se aquilo fosse uma provocação, uma disputa, um duelo, um desafio, uma ofensa. Em consequência disso, eu me sinto agredido. E às vezes eu sou o agressor, seja fisicamente, seja psicologicamente, seja pela palavra, seja pelas energias. Então fica um estado de guerra em relação às diferenças. E esse estado de guerra, quando Gandhi diz que olho por olho cegará o mundo, é que nos leva, às vezes, a nos desnaturarmos e criarmos uma onda de violência que gera atrocidades, crueldades. É quando nós saímos de nós a um tal ponto, a um estado tal de desforra, de vingança, de destruição que nós já não enxergamos. Neste momento do mundo, nós precisamos vibrar, e eu falo isso pela maturidade do grupo que está reunido, pela confiança que eu tenho em vocês, por ser espírito a espírito, é que eu tenho confiança em tocar na sintonia de vocês, tá? Sintonia fina. Oremos muito pelos israelenses, pelos palestinos. Não só pelas guerras tribais, por tudo. Mas é porque a espiritualidade está trabalhando imensamente. E com a noção da pandemia, a gente fala, pandemia e tal. Só um exemplo, gente. Eu estou julgando como se fosse eu, sabendo que não somos melhores que ninguém, mas só para nós entendermos. A gente fala, Deus deixa essa pandemia, aí podia ter uma vacina, curasse todo mundo, porque muita de vacinação aconteceu em Israel, e as pessoas estão podendo se abraçar sem máscara, as pessoas estão se abraçando sem máscara, isso é que a gente esquece de colocar no silencioso, tá? Aí a gente pega e chama a esposa. Oi, Jane, você me presta só um minutinho para silenciar? É porque o telefone só faz isso quando a gente tem estudo e esquece, tá? Quando presta aí. Pode me prestar. Tá, obrigado. Então, é bom que você vai para o YouTube, não preocupa, pode me prestar? Pode me prestar. Obrigado. Obrigado, tá, gente? Então, orar, viu como que a gente faz? Eu falei para vocês confiarem profundamente, o telefone tocou efeito físico, vamos lá. Vamos voltar nisso. A hora que muitíssimos israelenses estão vacinados e podendo se abraçar sem máscara, estão trocando bombas. E crianças. É com amor, não é para ficarmos pessimistas. Gente. É porque esse Jesus se lidou com isso na época, com romanos, com gregos, com judeus, com o apedrejamento de Estevão, com o apedrejamento da mulher, porque estavam injustiçados, inconformados, revoltosos, vingativos, provocadores, rivalizados e ofendidos. Beligerância é estado de guerra. Estado de guerra porque o outro é diferente, que a diferença dele me incomoda. É como se ela me agredisse, então eu agrido também. Qual o antídoto? Pacificação, tolerância, não violência. Mas como que Jesus diz isso antes para chegar na bem-aventurança? Lembra? Embainha a tua espada, Pedro. Ou seja, quando você tiver impulso, não, mas isso aqui eu tenho direito, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu tenho que xingar, estou por aqui. Se eu não falar, eu vou ficar
mal comigo mesmo, não vou dormir. Não, não durma, mas olha, se nós conseguimos, já aí Jesus diz mais claramente, não resistais ao mal. Gente, se alguém falar, mas está radicalizando, eu estou conversando sobre o que Jesus conversou nas bem-aventuranças do Sermão do Monte. Nós estamos sendo fiéis à essência do que ele nos passou. Se alguém dissesse, mas não dou conta disso, já aconteceu antes, lembra? Esse discurso é duro, quem o pode ouvir, e muitos já não andavam com ele. Mas aqui iríamos nós, se só Jesus tem palavras de vida eterna, é o que diz Pedro. Bem, então, pacificação, tolerância, não violência, traduzida como Jesus diz, não resistais ao mal. Não resistamos ao mal. Mas isso aí vai gerar, gente, nós podemos utilizar o evangelho em graus relativos, de acordo com nossas forças. Só estamos dizendo que não significa que o convite não seja esse, que o ideal não seja esse. Jesus havia dito, eis que eu vos envio como cordeiros em meio a lobos. Aí alguns dirão assim, mas ele falou para ser simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. Prudente, não falou para atacar como a serpente, morder como a serpente, envenenar como a serpente. Ele diz para sermos prudentes. Então, não resistir ao mal. Qual é a bem-aventurança que corresponde a essa? É quando Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores. Aí é mais do que, olha só, se tivesse dito assim, bem-aventurados os pacíficos, tá? Os pacíficos, já seria bem, os que são tranquilos. Mas ele está dizendo mais do que isso. É para nós trabalharmos pela paz. Os pacificadores, em português, são os que pacificam, né? O adjetivo, pacificado, pacíficos, mas quando ele diz, os bem-aventurados, os que pacificam, mas não é pacificar porque eu vou separar uma briga ali, mas eu sou brigão, mas eu vou separar uma briga. Não. Jesus se refere àqueles que aprenderem a se apacentar, lembra? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus, eis que vos envio como cordeiros em meio a lobos. Apacenta as minhas ovelhas. E depois de pacificado, ser pacificador. Então eu posso meditar, mas também trabalhar pela pacificação, pela harmonização do mundo. Mas qual vai ser a consequência, então, das bem-aventuranças? Se os efeitos decorrentes da beligerância, da guerra, são atrocidades, um ódio entre as partes, e os pacificadores? Jesus diz, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Que é isso que acontece, não é verdade? Quando a nossa tal pessoa, aí evidentemente ao vivo é assim, a gente é sereno. Então, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. É isso que nós sentimos, não é? Quando alguém é serena, acalma, pacifica, você fala, nossa, só foi Deus e foi Deus. O outro é só o medianeiro, o intermediário. No nosso texto, então, eu não sou muito assim, falo, olha, essa palavra, como Jesus colocou essa palavra, e ela tem a ver com isso, porque está em português. Mas, do ponto de vista que está em português, é interessante que o texto, eles tomaram cuidado de escrever assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que serão saciados. Os puros de coração, os mansos, não se falou assim o verbo, né? Bem-aventurados são os mansos. Não colocou nem tempo, nem verbo, colocou assim, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os puros, bem-aventurados os pacificadores. Aí quem trabalha também com português vai dizer assim, mas você imagina, bem-aventurados os mansos significa bem-aventurados os que são mansos. Tá, vamos imaginar que esteja num momento, que seja constantemente, que de muito tempo seja, importa aqui, bem-aventurados os pacificadores. Porque aí sim, eles serão chamados filhos de Deus, representantes de Deus. A quarta, que é a que nós teremos tempo hoje, não até que está rendendo. A quarta imperfeição é o tratamento do
orgulho, o que é que o orgulho faz? Quando se cita que o orgulho e o egoísmo são as imperfeições que mais nos afastam de nos assemelharmos a Deus. Imagem e semelhança de Deus, né? O orgulho. Então, ele é a imperfeição. A primeira imperfeição é a injustiça, a segunda, a impureza, a terceira, beligerância, estado de guerra. Quarto, orgulho. Sobre o orgulho, quais são alguns efeitos que decorrem dessa imperfeição? Separatismo. Eu não quero me misturar. Gente, o orgulho racial que os discípulos receberam como herança, foi legado a eles, e que alguns aceitaram, esse orgulho racial os levou a se apartarem, né? Não toque nesse alimento, não entre nesta casa, não ande na mesma calçada, não se misture com ele, não cumprimente, não entre nesta casa, não saudar, não entrar na casa, não tocar alimento, não andar próximo deles, estar na mesma calçada, agrupar-se. É claro que Jesus, nesse sentido, trouxe um sofrimento imenso para eles, né? Porque isso tudo acontecia. O senhor vai jantar na casa dele, mas ele é publicano. Ah, o senhor está vendo isso aí, ó, isso aí é prostituta. Pedro, você vai entrar nisso aí? Isso aí é gentio. Você tocou nesse alimento, mestre, você falou com a mulher, é que a mulher é samaritana. Senhor, está deixando entrar essas crianças aqui, está uma bagunça nessa festa. O senhor deixa eu deitar, descer aquele paralítico ali. O senhor está perdoando o pecado? O senhor está aceitando? Puxa, Mateus, ele é coletor de impostos, o senhor vai aceitar, senhor? Não vai complicar, não. O senhor está vendo que Judas está com um problema, que ele desvia dinheiro, o senhor está aceitando, o senhor chamou Judas para o nosso time, para o nosso grupo? Separatismo. Segundo defeito terrível do orgulho, subjugação. O homem se orgulha porque a mulher deu à luz um varão. É como se fosse uma coisa que desse certa, e como se a mulher desse errado. Misoginia fez isso no nosso planeta. Por isso, na hipótese reencarnatória que nós colocamos sempre com respeito a quem não crê e é direito, se foi uma hipótese extraordinária, porque no homem será mulher, e o negro será branco, e o chefe será funcionário, o funcionário será chefe, o escravo foi senhor, o senhor foi escravo. E num lugar, eu negro experimentei a liberdade, no outro eu vivenciei o estado de escravidão, para quando eu vier depois, Castro Alves, eu trabalhar como abolicionista, pela abolição dos escravos. Hoje a gente acha um absurdo. Não é absurdo. O que aconteceu antes ainda está em nós, se somos imperfeitos, e o que aconteceu na época, no lugar, acontece ainda em alguns lugares, África do Sul, em alguns lugares, ainda tem uma discussão de cor, de raça. Aí, se eu me julgo superior, eu viro supremacista. Se eu sou supremacista, eu acho que eu sou supremo. Se eu sou supremo, eu sou um Deus. E eu começo a pensar como Luís XIV, que era o Rei Sol, aí eu começo a achar que eu sou um Deus. Eu começo a achar que eu sou imperador, eu já não represento Deus, eu sou Deus. O pessoal brinca que houve reis que acreditavam tanto que era Deus, que chegava num ponto, ele sonhava que era Deus, e quando ele acordava, ele acreditava, continuava acreditando. Subjugação é quando eu me julgo, mesmo que eu não fale, estou caminhando e me achando superior, então não suporto. Desobediência, demora, desacato, contraposição, contrariedade, que a pessoa esteja com privilégio em relação a mim ou que seja igual a mim. Então, a subjugação, o orgulho tem que levar mais tempo, porque essa é mais terrível, né? Ela, às vezes, vem de uma postura de poder. Mas aí tem o outro lado também, que é o desprezo ou menosprezo. Desprezo, desconsidera. E o menosprezo, considera, preza menos. É como você está numa festa, você considera tal pessoa mais importante, mais digna de você, porque aquela pessoa é famosa, porque ela é rica, porque ela é forte, porque ela é bem-sucedida, porque ela
é desembaraçada, porque ela se veste bem. Não estamos falando de ficção. Nós estamos falando do nosso estado de mundo que Jesus tratou. E esta foi uma das nossas imperfeições mais trabalhadas por Jesus, quando Jesus diz para nós que, quando vocês forem chamados a uma festa, vocês não se assentem no primeiro lugar, para não acontecer que alguém fale, pô, esse lugar está reservado, senta ali mais atrás, por favor. Ele diz, assente-se no último lugar. Para que aconteça na parábola, né, que a pessoa, o responsável, não, por favor, você está aí atrás, não, por favor, fica aqui mais na frente. Eu quero que você fique mais aqui perto de nós, tal, e aí você será honrado. Colocar-se no último lugar foi a didática que Jesus usou para nos explicar que muitos dos últimos serão os primeiros, dos primeiros serão os últimos. Aquele que se humilha será exaltado. Então, humildade e humilhação. Lembra que ser paciente, ser pacífico e ser pacificador à ação, ser humilde e humilhar-se. Humilhar-se como? Perder a dignidade? Não, encontrar a dignidade de ser humilde. E às vezes, Jesus, como que ele fez isso para exemplificar perfeitamente? Lavando os pés dos discípulos. Foi a maneira mais chocante, uma das imagens mais chocantes dos testemunhos depois da cruz, talvez esse tenha sido o mais poderoso deles. Jesus se inclinou e começou a lavar os pés dos discípulos. Aquilo eram os escravos menos importantes, menos inteligentes, que faziam. Jesus se colocou como último de todos e o servo de todos e diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, humilde, que se humilha, que dá exemplo para o mundo, se ele não se torna como um grão de trigo. Se o grão de trigo caindo por terra não morre, ele fica sozinho, porém se morre, ele produz muito fruto. João Batista, eu devo diminuir para que ele cresça. Jesus percebeu que depois ele precisava se entregar ao sacrifício para que os apóstolos, que ele já havia preparado 2 a 2 e tal, depois Atos dos Apóstolos, para que eles alcançassem, saíssem para o protagonismo. Às vezes o nosso maior se ausenta para que o menor cresça. Isso é o trabalho da grande educação, a educação principal do apostolado, do discipulado, do discípulo que se torna apóstolo, que se torna mestre. Jesus também, então ele diz qual é a decorrência de quem for humilde. O lava-pés tem outro. Quando Jesus fez isso, lavou os pés dos discípulos, uma mulher tinha feito isso numa festa, lembram-se? Ela entra, pecadora na linguagem deles, aos olhos de Jesus, um caminho diferente, lava os pés de Jesus, e alguns falam assim, se ele fosse um grande profeta, saberia quem é esta que lava os pés dele. Jesus não diz só assim, mulher, os teus pecados, conhecendo-lhes os pensamentos, e eu sei que são muitos, te são perdoados, vai e não peques mais. Jesus também diz o seguinte, olha, eu entrei aqui, e você que me convidou para a festa, você não me honrou desse jeito, você não me lavou os pés, você não me enxugou os pés com os cabelos, ela me recebeu muito melhor do que você me recebeu. Ela me recebeu na condição de Messias, e você me recebeu como um convidado, uma pessoa interessante, por curiosidade. E Jesus diz para o evangelista, escreva isso para que onde se ler o evangelho, se leia esse feito. Ele ainda dignificou, aí exaltou, olha só, humilde. Ela humilde se humilhou, e Jesus a exaltou, porque ela teve a atitude máxima de lavar os pés. Lavar os pés, às vezes, é por onde a pessoa caminhou, onde sujou os pés, onde a pessoa pecou, onde a pessoa errou. Ela pisou e trouxe os pés sujos, o coração impuro. Por isso que depois do próximo capítulo, é bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Mas lavar os pés, às vezes, é apagar o mal, o vício. Os pais, às vezes, lavam os pés dos filhos. Os professores dos alunos. As pessoas lavam os pés umas das outras quando elas tornam limpo o que parecia sujo, mas que dava para limpar. Então, os que se humilham e os que são perseguidos, bem-aventurados sereis vós, quando fordes perseguidos e suportados, tudo isto por amor do meu nome. Não resistais ao mal, né? Perseguidos.
sofridos, humilhados. Qual será a consequência dessa bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes, os perseguidos, né, por amor do meu nome, suportarem tudo, porque deles é o reino dos céus. Não será, já é. Ele pode estar dizendo que nós vamos entrar no reino dos céus se tivermos essa postura. Mais do que isso. Quem largou pai, mãe, irmão, irmã, por amor de mim, já recebeu o cêntuplo. Quem é verdadeiramente humilde e suporta a perseguição por bem, já tem em si o reino dos céus. O bom ladrão, Jesus diz, hoje ainda estarás comigo no meu reino, estará. Os humildes e os perseguidos injustamente, deles é o reino dos céus. Eles é que são ricos, eles é que são conectados, eles é que estão mais divinizados. Na Terra, os nossos olhos se iludem e nos confundem. Parece que o sucesso é a tentosidade, é a ostentação, é sucesso, é fama, é vanglória. Quem tem o reino dos céus muitas vezes está apagadinho aí. Os nomes que eu falaria que nós conhecemos aí, fora aqueles que citamos, cada um tem os seus, aquelas pessoas que apagadas, discretamente, fazem o bem, vivem o bem, simplíssimas. Duas das pessoas que mais serviram no albergue com a minha mãe, duas delas, eu posso falar, porque ambas já desencarnaram, isso não é humilhação, é vanglória, que estavam na mesma condição da mulher que lavou os pés de Jesus. Vieram de baixa prostituição, não é prostituição mediana, não. Baixa prostituição são os últimos degraus da prostituição, numa rua que foi desfeita, reurbanizada, o pessoal foi enxotado. Foi neste lugar que elas tiveram a escola de amor, que depois virou a escola da caridade de Jesus, de dar banho ao albergado, de carregar sopa, de hospedar desconhecidos, de serem humilhados, de não revidarem agressões. Duas das melhores servidoras atualizaram a história dessas mulheres que Jesus exaltou. Um nome dela é Maria, a outra é Ana. Até os nomes são interessantes, bíblicos. Bem, fecharemos, porque nós temos um minuto, meio minuto, e um dos motivos são um recado particular para um jovem, né? Porque o Michel não deu tempo de chegar no que eu queria lhe falar. Semana que vem nós vamos voltar nisso. Então você está convidado e voltará semana que vem. O telefone não se incomodem, tá? O estado de imperturbabilidade, todo mundo diz, só a esposa que correu lá. Então, por que eu quero que semana que vem você continue conosco, Michel? Porque Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Olha, um aqui perdeu o irmão, eu estou vendo outra pessoa ali além de você, Michel, que fisicamente se afastou do pai, tá? Os casos que a gente não conhece. Então, as pessoas aqui também tiveram esse testemunho, estão lutando, superando, consoladas, vivendo o justo, viverá da fé. Nós nos reencontraremos, tá? Nós nos reencontraremos. Agora nós vamos interromper, porque hoje eu sabia que não daria tempo, não porque eu soubesse, mas porque a Magali é minha guru e ela já tinha me avisado que não ia dar tempo. Continuaremos, tá? Magali é poderosa para vocês. Eu estou endossando aqui a fala do Tim, que foi muita inspiração, e no finalzinho ficou meio emocionado aqui. Bom, Michel. Nós convivemos também com as duas servas do Cristo, né, no albergue, né, nós a conhecemos, né, e muito bom, graças. Bem-aventurança, né? Bem-aventurança é tudo, tá? Gente, com toda sinceridade, eu geralmente não falo isso, mas é a verdade. Sabe quando você vai preparar um prato para as pessoas? Isso não costuma acontecer comigo. Que você fica assim, gente, eu já estou me alimentando antes, estou adorando essa comida, é assim. Não tem como tocar nas bem-aventuranças, não sentir consolado, em paz, feliz, confiante, não tem jeito, não. Tá? Mas é isso. Já está dito. Né, Sandra? Com certeza. Certo. Está aberta a palavra aí para alguém quiser comentar alguma coisa? Nunca mais silencioso hoje. Então a gente agradece mais uma vez o grato pelas palavras, pela inspiração.
é obra completamente coletiva, Demóstenes. Só tem essa obra que vocês sentem isso para ajudar e vocês vivem isso. Quem está chegando aqui são apóstolos que estão testemunhando e que chegam aqui humildemente para ouvir. Então é coletivo, não tem como não ser. Tá? Mas isso. Tá certo. Então, hoje eu vou me escolher para fazer a prece, né, por gratidão a esse momento. Eu te agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, de repetindo os momentos iniciais do Consolador, que foram de muita inspiração, muito trabalho. E com essas palavras, com esse estudo, com essa harmonia desse grupo, a gente encerra agradecendo a Deus e pedindo que Ele possa estar sempre conosco, possamos cada vez mais abraçar a causa, possamos cada vez mais sermos cartas vivas do Evangelho, e para que assim seja, nos preparemos com cada palavra, cada leitura, cada momento que a gente tem vivido. Que a tua paz, Jesus, esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado a todos. Obrigado, João. Gente, boa noite, um beijo para todos. Tchau, Mano Franklin. Claro, obrigado, hein? Boa noite, meus queridos. Agradeço a todos. Obrigada, Gladson, foi ótimo. Falou, Magali, um abraço. Puxa aquela Ficar dica. refletindo, né? Bem-aventuranças é sempre reflexão o tempo todo. Sempre. É a síntese. É a Esse síntese. orgulho aí, esse orgulho foi muito bom. Vamos refletir durante a semana. Falou. Valeu. Tchau, orgulho. Tchau, Michel. Tchau, Michel. Valeu. Fique com Deus, tá, Magali? Vamos meditar. Deus também. Falou. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais. Boa noite. Tchau. Falou, pessoal. Gente, oi. Fiquem todos com Deus. Valeu. Fala, Valeu.